Bom, pessoal, bom dia a todo mundo aí que está entrando, que já entrou, o pessoal que está assistindo a gravação. Fazer as honras dentro do nosso pequeno cerimonial do Café com Processo. Cabral, em primeiro lugar, te agradecer demais a disponibilidade, você é uma baita referência para muita gente aqui. Eu, pessoalmente, admiro muito sua trajetória, um dos caras mais produtivos atualmente, como a gente vinha conversando com as ideias mais arrojadas aí. Enfim, para a gente é um prazer abrir as portas da BPC para você. Agradecer ao Paulo também por ter feito essa ponte aí, também ter se disposto a fazer a moderação, a mediação, né? Acho que o diálogo vai ser do mais alto nível, brindar aí todos os nossos associados com uma manhã de certamente muito ensinamento, muito aprendizado. E é basicamente isso, dizer que esse trabalho, o tema dessa conversa de hoje, do Cabral, é um livro mais recente. Eu nem sei dizer se é o mais recente, porque o cara lança livro toda hora, mas certamente um dos mais recentes e inovadores, né? Eu acho que o Cabral é sempre muito vanguardista nas ideias dele, e eu acho que talvez a gente possa estar vendo aqui um prenúncio de quem sabe, né, Cabral, um futuro aí mais frequente na forma de aplicação, de compartimentação de competências e uma releitura do próprio princípio do juiz natural. Eu não vou me estender mais, queria agradecer todo mundo que está aí assistindo e já passo a palavra para o Paulo primeiro, para na sequência o Cabral fazer suas considerações, mas não sem antes agradecer mais uma vez, particularmente ao nosso convidado por ter aceito o convite, por ter tirado um tempo aí para trocar uma ideia com a gente. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Estamos dando início a mais um Café com Processo. Esse é dos eventos que eu particularmente mais gosto da nossa associação, que é um momento de a gente chamar grandes nomes, né, para dialogar sobre o processo civil e com um público extremamente qualificado, Cabral. Nós temos aqui vários professores do Distrito Federal, nossa associação é formada pelos aqueles que estão dispostos a pensar o processo civil no Distrito Federal e fica gravado para posterior as pessoas que não podem assistir pessoalmente poderem ter contato com essas ideias. E queria também agradecer muito, dizer que é um grande momento te receber aqui na BPC. A gente já vem conversando sobre esse convite já há algum tempo, e aí a pandemia acabou atrapalhando um pouco. E para a gente é uma grande honra te ter aqui. Eu venho dizendo por aí, Cabral, que você é um dos juristas, para além de processualista, mais atuante, talvez o mais inovador e com maior circulação internacional do país. E por isso que é um privilégio muito grande poder estar contigo, poder ouvir suas ideias, que são ideias disruptivas e que estão conectadas com o que se está discutindo no mundo inteiro. O professor Cabral, que dispensa apresentações, ele é professor associado da UERJ, livre-docente pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito Processual pela UERJ, em cooperação com a Universidade de Munique, Alemanha, pós-doutor pela Universidade de Paris, procurador da República e ex-juiz federal. Eu lendo novamente sua tese, Cabral, sobre juiz natural, a primeira coisa que me veio à mente é como seria bom se você ainda fosse juiz, né, para você colocar em prática todas essas ideias. Mas talvez se você fosse juiz, de repente você iria até enfrentar dificuldades burocráticas né, na prática, mas aí seria muito bom para a gente tentar superar tudo isso, né? Se fosse juiz, talvez não houvesse a tese, né? Atolado, né, de processo nas varas aí para o Brasil afora. Nós vamos conversar hoje, pessoal, sobre uma tese, como eu disse, muito inovadora, que foi uma tese escrita pelo Cabral para titularidade, né, como professor titular da UERJ, de um concurso que acabou sendo interrompido, né, Cabral, no meio,
Mas que bom que o Cabral escreveu essa tese. É uma tese que muda completamente os nossos paradigmas sobre o juiz natural, sobre o princípio do juiz natural, e demonstra uma verdadeira tendência no processo civil atual, né? Uma tendência que, inclusive, segue uma proposta que o Cabral já vinha apresentando nos seus estudos anteriores, como o estudo da colheita julgada, que é uma nova perspectiva da segurança jurídica, a ideia de segurança, continuidade, a conformação do conceito atual de segurança com uma ideia de flexibilização processual, né? E é algo que eu aproveitei muito nos meus estudos também e tento levar à frente essas ideias do Cabral. E estamos muito ansiosos, Cabral, para te ouvir. Eu estou aqui aguardando o seu comando aqui para começar a compartilhar a tela. A palavra está contigo. Bom, meus amigos, muito obrigado pela gentil apresentação. Eu queria agradecer à BPC, né, as pessoas, os professores Paulo Mendes, Guilherme Pupi, Paula Pessoa, que me dirigiram o convite para estar aqui com vocês, dizer que é sempre uma satisfação estar dialogando com os amigos, com um público tão qualificado, e eu gosto de discutir as ideias mesmo, e eu queria parabenizar também vocês aí no Distrito Federal, por estarem estabelecendo uma escola, né? Por estarem estabelecendo uma iniciativa de colegas que querem também levar a ciência e o direito adiante, que querem discutir ideias, que querem produzir coisa boa, de qualidade. E eu acho que quanto mais escolas, mais ideias, né? E quanto mais a gente trabalhar em cooperação, é melhor para todos nós. Então, contem sempre comigo, né, como um parceiro, um colaborador, enfim, estou sempre aberto a essas iniciativas e espero também receber os colegas em outros eventos aqui na faculdade. Pode botar aí, Paulo, a minha apresentação. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, eu vou projetar uma parte dessa. Pode passar o primeiro slide. E a minha pesquisa que eu desenvolvi nos anos de 2015 e 2016, publiquei a tese em 2017, para o concurso que ainda está em andamento, Paulo, mas ainda não aconteceram as provas por diversas razões que simplesmente não vale a pena comentar aqui, porque senão todos nós ficaríamos tristes, mas eu continuo lutando para que o concurso aconteça. E aí depois o Conselho Departamental da UERJ autorizou que houvesse publicação da versão comercial, né? E aí eu atualizei o livro, saiu em 2021 pela RT, em que eu tento discutir o princípio do juiz natural. E o embrião disso, não sei se o Paulo vai lembrar, foi uma palestra que eu dei em 2013, eu acho, lá em Porto Alegre. Eu conto isso no prefácio do livro. Que eu dei em Porto Alegre num evento organizado pelo Daniel Mitidiero, em homenagem ao Michele Tarufo. E o mote era processo civil e garantias. E aí o Dani me perguntou sobre o que eu queria falar. Eu falei, alguém vai falar aí sobre juiz natural? Então bota aí, juiz natural entre eficiência e garantias. Né? E eu fiz um esboço do que veio a ser a pesquisa que eu desenvolvi lá na frente. E eu proponho, eu parto da seguinte premissa: o juiz natural não é mais o que se diz que ele é, não é mais o que a gente foi ensinado que ele é. O mundo mudou e a gente continua dizendo que o juiz natural é a mesma coisa que ele era na Revolução Francesa. E aí a gente tem que refletir sobre os caminhos a seguir. Será que a gente vai simplesmente decretar que o juiz natural morreu ou a gente vai propor alguma coisa em cima disso? Como eu falei, o princípio do juiz natural surgiu com a Revolução Francesa, então ele é bem recente, se a gente compará-lo com outros princípios processuais que têm origem no direito romano. E ele tinha como núcleo essencial a ideia de proibição de juízos excepcionais, as comissões extraordinárias que eram criadas pelo rei para julgar determinadas pessoas, ou a avocação de processos, que implicava a modificação de competências no curso do processo, quando já é iniciado o processo perante o judiciário. Isso foi apontado pelos revolucionários como sendo algo para privilegiar certos grupos, né, de pessoas, e isso não poderia ser feito. E ele sempre teve na formatação dos países ocidentais uma dimensão objetiva referente ao juízo e uma dimensão subjetiva referente às pessoas que compõem o órgão julgador, seja ele monocrático, a pessoa do juiz singular,
ou um juízo colegiado, né? E ele poderia ser dividido em 4 aspectos principais. O juiz natural sempre foi compreendido como um juiz legal. As regras de competência tinham que estar em normas legisladas, normas previstas num ato legislativo, a lei em sentido formal. Além disso, deveria haver anterioridade ou pré-constituição desse juízo. O juiz natural é um juízo antefactum, que tem que estar estabelecido antes dos fatos que levaram ao processo que compõe a causa de pedir. O juiz natural seria um juízo ordinário e regular, com a proibição dos tribunais de exceção. Isso, inclusive, está no artigo 5º da nossa Constituição, impedindo que haja nomeação de juiz ad hoc para um caso ou para julgar certas pessoas ad personam. E, finalmente, as regras de competência não poderiam admitir a aplicação discricionária. Elas teriam que ser, como eu costumo dizer, cara crachá, né? O juiz tem que olhar lá e cumprir a decisão. Então, a aplicação das regras de competência não poderia ter margens de conformação dentro das quais o judiciário pudesse ter alguma liberdade de escolha. Pode passar, Paulo. Mas, apesar disso ser até hoje doutrinado, e eu desafio vocês a abrirem os manuais que vocês têm de processo civil, todos, abram aí todos, vocês vão ver exatamente isso que é dito sobre o juiz natural. A gente vê no Brasil e no estrangeiro diversos institutos que estão previstos na lei e práticas judiciárias que infirmam, se não tudo, quase tudo, que representa o princípio do juiz natural, tal como ele foi ensinado para nós todos. Eu me incluo nessa situação porque eu também tive professores que ensinaram o juiz natural nesses termos e não questionaram nada disso. E aí eu vou apresentar alguns deles para vocês aqui, sem pretensão de exaurir, né, todos os... Eu vou começar pelos institutos previstos em lei. O primeiro, o mais antigo deles, talvez seja o desaforamento lá do processo penal, que tira um processo de um júri de uma cidade pequena e leva para uma capital regional ou para a capital do estado, em casos em que seja um homicídio muito bárbaro, que possa ter um clamor social e que haja um risco para a imparcialidade dos jurados. Esse dispositivo ele implica mudança de competência post-factum, alta carga de discricionariedade, e ele não resolve o problema maior aí, que é para onde a gente vai mexer na competência. Esse processo vai para onde? Então, é claro que existe para o tribunal uma discricionariedade na fixação dessa competência, que, repito, é posterior ao início do processo. A gente tem na Constituição o artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º, que tratam do incidente de locamento de competência, aquele da Justiça Estadual para a Justiça Federal, nas causas de violação de direitos humanos, que, diante da possibilidade da União ser condenada em tribunais internacionais, permitem um incidente no STJ para que haja mudança da competência. E essa mudança de competência também é posterior à distribuição do processo e também é feita por pressupostos discricionários e abertos. O novo CPC ampliou o que já existia antes, que é o incidente de assunção da competência, o IAC, que se destina justamente a isso, a mudar a competência de um órgão fracionário do tribunal, uma turma ou câmara, e levar para um órgão maior, uma seção, um grupo de câmaras, etc. Então, ele é destinado exatamente a isso, a fazer uma mudança de competência de um recurso, por exemplo, que está tramitando no tribunal, levando para outro órgão, na pendência da sua tramitação. No sistema dos casos repetitivos, também tem uma decisão de afetação dos processos que vão servir como representativos da controvérsia, que implica mudança de competência, porque, uma vez afetado, o processo que estava correndo na turma, no tribunal ou na Câmara, vai para o órgão especial, para o pleno, para uma sessão, enfim. Então, há um deslocamento de competência. A gente tem também hipóteses de competências precárias e temporárias, que são... Eu dou um exemplo que já é antigo na nossa legislação, que é a escolha do juízo para decidir medidas urgentes na pendência de conflito de competência. Então, quando tem conflito de competência, o relator do conflito, enquanto não decide qual dos juízes é competente, ele define um para resolver questões urgentes. Essa competência é precária, porque só vai durar até a decisão final no conflito, onde ela pode ser confirmada ou infirmada. E não há nenhum critério na lei que diga qual o juízo que vai ser escolhido. É o juízo suscitante ou suscitado, é onde está mais perto da prova, é o que está mais perto dos litigantes, enfim, não há nenhum critério previsto na legislação, isso sempre foi feito de forma discricionária. E a gente tem também inúmeras hipóteses de modificação discricionária de competência na reunião e separação de processos.
né? Litisconsórcio multitudinário, uma multidão que está litigando. Então, tem lá a prerrogativa dos juízes modificarem, fracionarem o processo, né? E aí, esses processos vão ser distribuídos para o mesmo juízo por conexão, e esse fracionamento vai ser como? Né? Se nós todos estamos litigando aqui, quem é que vai dizer se o Guilherme fica no processo 1, o Antônio no 2 e o Paulo no 3, ou Antônio, Guilherme e Paulo vão ser unidos no mesmo processo? Então, tudo atribuições discricionárias que podem ter impacto na competência. O CPC prevê ainda um negócio bem estranho, que é a reunião de processo sem conexão, que a gente tem que também levar isso em consideração. Antigamente se imaginava que conexão equivale à reunião de processo, mas a reunião dos processos é uma consequência ou efeito da conexão. E agora o CPC coloca isso desvinculando uma coisa da outra. Então, pode ter reunião de processo sem conexão, e pode ter reunião de processo por conta da conexão. E essa reunião de processo sem conexão é feita onde? Em qual juízo? Né? Isso vai implicar também mudança de competência. Pode passar adiante, Paulo. Agora, além desses institutos que estão todos na lei, né, a gente tem práticas judiciárias que também levam a questionarmos, né, algum daqueles pilares do juízo natural. A gente tem atribuições de competência por norma administrativa e não legislativa. A gente tem redistribuição de processos feita por portaria ou resolução de tribunais, quando se criam varas especializadas. E se não há mudança de competência em razão da matéria, isso não entra na exceção à perpetuação da competência, deveria levar não a uma redistribuição, né? Deveria haver preservação da competência, mas os tribunais determinam mesmo assim por portaria e resolução. Então, vejam, por exemplo, quando você já tem uma vara de fazenda pública, então não tem modificação de competência em razão da matéria. Você vai fazer uma segunda vara de fazenda pública naquela comarca, essa segunda vara de fazenda pública deveria começar zerada. Mas como por uma medida de organização judiciária o que se quer é equalizar o acervo, os tribunais determinam redistribuição de processos. Isso é feito por norma administrativa e de maneira discricionária, porque não há nada que diga qual processo da vara 1 que vai ser determinado para a vara 2. Alguns tribunais fazem isso de forma objetiva, outros não. Vocês se jogam para o alto, o processo que cair para cá vai para a segunda vara e o processo que cair para cá ficou. Mas é feito de maneira, às vezes, fantasmagórica. Ninguém sabe como é que isso é feito. O CPC tem um artigo curioso, que é o artigo 235, que tem passado fora do radar aí da galera, que é um artigo que estabelece a possibilidade de que, por decisão da corregedoria, do tribunal ou do CNJ, se mude o juiz natural. Quando o juiz está demorando para decidir o caso, a parte pode ir lá e representar por uma decisão de natureza disciplinar, se estabelece um prazo, o juiz não decidiu naquele prazo estabelecido pela corregedoria, o processo vai para o seu tabelar, que pode ser um juiz de outra vara, né? E isso altera também o juiz natural. Então, vejam como nem sempre a norma de competência tem que estar na lei, em sentido formal. Existem regras que impactam a competência em normas administrativas. Existem também acordos processuais sobre a competência. Então, a fonte normativa da regra de competência não é mais apenas a lei em sentido formal. Ela pode ser um negócio jurídico, ela pode ser uma norma infralegal de natureza administrativa. E a gente vê diversos tribunais criando órgãos jurisdicionais que têm investidura extraordinária ou investidura temporária, que também são feitos sem critérios legislativos prévios. Então, não são, tampouco, órgãos regulares, ordinários, previstos na estruturação do judiciário, né, antes da causa ir para a justiça. A gente vê, por exemplo, designação de juízes em auxílios e mutirões. Às vezes, esses auxílios e mutirões são destinados a atos processuais muito importantes, como a própria sentença. Existem mutirões para proferir sentença. Então, o seu processo está tramitando na primeira vara, a primeira vara está um caos, o tribunal resolve colocar juiz em auxílio àquela vara, fazer um mutirão de sentença para reduzir o acervo de processos concluídos para a sentença, e um juiz da 10ª vara lá do interior recebe o teu processo para sentenciar. Então, a instrução foi toda feita por um juiz e vai para o mutirão de sentença, o teu processo é sentenciado por outro. Isso é contrário ao que nos ensinaram do juiz natural. A gente vê convocações de magistrados nos tribunais e convocação de desembargadores dos tribunais superiores feitos sem nenhum critério. Normalmente isso é feito no amor, né? No amor. É o juiz que é alinhado à minha linha, então se eu sou um desembargador, que sou ferrabras, rigoroso com crime, eu quero convocar um juiz que também segue a mesma linha.
Se eu sou um cara garantista, eu quero convocar um juiz que siga a mesma linha para não ter ruído, né, nas coisas. Ou então eu quero botar um cara aqui para me substituir, eu vou tirar uma licença médica, eu vou botar um cara aqui para me substituir que seja limpador de vara, o cara trabalha que nem um cavalo, então eu vou botar esse cara aqui porque eu sei que o meu acervo não vai ficar comprometido. Não tem critério. E já houve casos de turmas ou câmaras de tribunais compostas predominantemente por juízes convocados, que têm, repito, investidura temporária e precária. Eles estão ali enquanto o tribunal os mantiver ali. Eles têm, às vezes, convocação datada no tempo. Diz assim, você vai ser convocado por 6 meses. Como é que isso pode ser considerado um órgão regular e ordinário, com designações que não sejam feitas casuisticamente para isso? Isso sem contar, né, as hipóteses de equipe conjunta de investigação, força-tarefa. E aí eu trabalho também um primo, irmão do princípio do juiz natural, que é o princípio do promotor natural. Tentou se espelhar para o Ministério Público as mesmas características do juiz natural. Mas quando você tem designações em auxílio, força-tarefa, equipe conjunto de investigação, etc., você vê que os membros do Ministério Público são escolhidos, muitas vezes pela sua expertise, por terem experiência naquela área, naquele tipo de crime. E essas designações são feitas respeitando normas administrativas, mas elas implicam designação de juízes ou né, membros do Ministério Público, que são designações ad hoc para um caso. E aqueles indivíduos não estão lotados em órgãos jurisdicionais ou órgãos administrativos que teriam atribuição ou competência previamente estabelecida para atuar naqueles casos. Então, colegas de todo o Brasil atuam numa força-tarefa. Então, será que isso tudo aí está de acordo com o juiz natural? Pode seguir, Paulo. Tudo isso, pessoal, foi feito em nome da eficiência processual. A eficiência processual é a eficiência na administração judiciária, até porque o princípio da eficiência é algo que une um ponto de contato entre jurisdição e administração judiciária, é o que está à base de tudo isso. Tudo isso foi feito para otimizar os resultados do judiciário e conseguir gerir o sistema de justiça com menos custos e mais resultados. E aí, essa gestão processual, que é pensada pela eficiência, também tem levado muitos lugares a pensar a gestão do sistema de competências. Em muitos países se fala que a gestão do sistema de competências seria um case management aplicado para as regras de competência. Isso implica não apenas na gestão do juiz, na sua atividade jurisdicional, no caso concreto, como também a gestão judicial, compreendida como atividade administrativa. Então, ela implicaria a gestão do caso em relação às regras de competência aplicadas para o caso, Case Assignment Management, e também o chamado Court Management, que é a gestão das estruturas judiciárias, que tem a ver com a organização judiciária. Bom, se tudo isso é feito em nome da eficiência, e a eficiência também é um princípio constitucional, também é uma garantia do jurisdicionado, do administrado, a questão que eu quis discutir primeiro no meu livro é essa. Bom, o que aconteceu com o juiz natural? Ele é compatível com a eficiência ou existe deve haver uma ponderação em que ou a eficiência vai prevalecer ou o juiz natural vai prevalecer? O que a gente deve fazer? Se tudo isso aí renega o juiz natural, tudo isso é inconstitucional, porque viola os dispositivos do artigo 5º da Constituição da República, que dizem que não poderá haver tribunal ou juiz de exceção e que todo mundo tem direito de ser processado e julgado pela autoridade competente. São o cerne, no artigo 5º, de onde está o princípio do juiz natural. Agora, curiosamente, o Supremo Tribunal Federal compreendeu como constitucionais todos os institutos a que eu fiz referência, todos. Julgamentos por turmas ou câmaras compostas exclusivamente por juízes convocados, constitucional. Possibilidade de resolução e portaria definirem norma administrativa e restribuição, constitucional. O incidente de locamento de competência, constitucional. Desaforamento, constitucional. Tudo isso, auxílio, mutirão. Não teve um dessa lista que o Supremo tenha considerado inconstitucional. Bom, então, se tudo isso é constitucional, a gente só pode seguir 2 caminhos. Ou dizer que o juiz natural acabou, e ele não protege mais nada, é um princípio que historicamente existiu no nosso sistema e hoje não existe mais. Ou então a gente vai ter que reconfigurá-lo, a gente vai ter que reinterpretá-lo
para saber o que ele realmente protege, porque certamente ele não protege, ele não nos garante aquilo que nos disseram que ele garante. Ele não garante que a norma de competência seja legislada, não garante que ela seja anterior, não garante que ela não possa ter aplicação discricionária e não garante que a gente tenha apenas competências regulares e ordinárias. Então, a gente tem competências que podem ser modificadas ou atribuídas casuisticamente, ad hoc. A gente tem competências fixadas em norma negocial, contratual ou norma administrativa. A gente tem competências precárias, temporárias e modificáveis. Então, nada disso é compatível com o juiz natural, tal como ele nos foi ensinado. Então, a gente está diante desse dilema. E o que eu proponho é justamente essa última hipótese. O juiz natural continua existindo, mas ele tem um âmbito de proteção diferente. Pode seguir, Paulo. E a gente tem que ressignificar o núcleo de proteção, o âmbito de proteção, o núcleo essencial do princípio do juiz natural. Pode seguir. O que eu proponho, pode seguir mais um. O que eu proponho é que seja o seguinte: eu estabeleço 4 ou 5 características, algumas referentes à norma de competência e outras referentes ao procedimento para definição da competência, ou modificação ou definição. Em relação à norma de competência, eu acho que ela tem que ser objetiva, o que não necessariamente significa sorteio ou aleatoriedade. Tá? As competências têm que ser fixadas com base em critérios objetivos. Objetividade não necessariamente significa sorteio. O CPC vem dizer que esse sorteio é de computador, né? E a gente tem casos em que a distribuição é feita por computador e já teve fraude descoberta. Né? Em 2016, pesquisadores da FGV do Rio pediram ao Supremo que o Supremo revelasse o algoritmo de distribuição dos processos para os seus ministros. E o Supremo negou a revelação do algoritmo. Então, assim, a opacidade dos sistemas eletrônicos em revelar como eles chegam à aplicação das regras, ela não nos garante nada, na verdade. Né? Então, não é porque há aleatoriedade que a gente está garantindo objetividade. Tem muitos países sérios, tá, que não tem sorteio na distribuição. Tem muitos países que o presidente do tribunal diz: olha, nesse caso aqui, eu vou mandar para a primeira turma porque a segunda está assoberbada. Eles pegaram semana passada um caso muito complicado, eles vão ficar assoberbados nos próximos meses, esse aqui eu vou passar para lá. Isso é feito manualmente por uma pessoa que decide e aplica isso, não é feito por computador, ainda que se entenda que aquela é uma distribuição objetiva. Na Alemanha, por exemplo, se usa o sistema de rotação, que todo tribunal publica anualmente um documento, e nesse documento tem lá critérios que são objetivos, que permitem você saber ex ante, né, antes de você ajuizar, para qual ação, para qual vara vai ser distribuído o seu processo, mas não tem sorteio. Então, tem lá, por exemplo, dizendo que as causas de despejo locatício serão julgadas pela primeira ou pela segunda vara. Aquelas cujos autores tenham o nome patronímico, começando da letra A à letra J, vão para a primeira, né, e da letra L em diante vão para a segunda. Então, se eu sou Cabral, eu já sei que se eu tiver um problema locatício, eu vou ser julgado pelo juiz da primeira vara e não pelo juiz da segunda. Esse é um critério objetivo que não tem a ver com sorteio, mas todo mundo sabe a regra do jogo e ela não é manipulável. E ela também, além da objetividade, a gente tem que ter a impessoalidade, que é a ideia que está à base do juiz natural. É a impossibilidade de manipulação subjetiva, eu mudar as regras do jogo a depender de quem está sendo julgado. Então, para os meus amigos, tudo, e para os meus inimigos, a lei. Então, é isso que não se quer com o juiz natural. Além disso, eu proponho que as regras de competência e a sua aplicação tenham que ter invariância. Um sistema que quer segurança jurídica, tema do Paulo, e num sistema que constituído, né, em torno dos precedentes judiciais, né, o que se quer é coerência. Você não pode ter aplicação de regras de competência para situações análogas de maneira diferente. E, por fim, se a gente vai permitir mudanças casuísticas post-factum no curso do processo de competências, tem que ter um balanceamento em termos de segurança. Se a segurança jurídica hoje não é a menina dos olhos do processo, como o Paulo salientou, de outro lado, a gente tem que ter compensações para que a gente tenha um mínimo de previsibilidade e cognoscibilidade sobre a aplicação das regras de competência. E eu uso a chave que se usa nos ordenamentos de tradição germânica, que é o princípio de determinação.
né, que ele exige que as regras tenham um mínimo de detalhamento para permitir que se chegue à identificação de qual vai ser o órgão competente. Se a regra ela é ampla e vaga a um tal ponto que não te permite visualizar quais seriam dentro desse contexto o juízo competente, ela seria inválida e violaria o juízo natural. Então, por fim, um condicionamento ao procedimento, né, que é a ideia de participação. A gente tem que ter controle sobre esse procedimento. E o controle implica participação. Então, tanto na definição de regras administrativas desse teor, quanto no processo jurisdicional de fixação de competências, tem que haver participação dos interessados, seja por possibilidades impugnativas, seja pela divulgação, publicação, né, dos atos que implicam mudança de competência, seja na possibilidade de que essas pessoas tenham voz e condicionem, influenciem as decisões judiciais que possam ser praticadas a esse respeito. Pode seguir, Paulo. Eu trabalho no capítulo 4 do meu livro propostas que venham a partir dessa ressignificação do juiz natural, e as primeiras propostas que eu sustento são propostas referentes à organização judiciária, à administração judiciária. Eu faço, por exemplo, propostas de especialização que sejam focadas não apenas no juízo, nas unidades jurisdicionais, como sejam também focadas na pessoa dos magistrados. A gente sempre fez especialização de juízos no Brasil partindo da premissa de que o juiz natural não compreende um braço que dê às pessoas o direito a um juiz expert. A gente parte da premissa de que isso não está compreendido no juiz natural. Que um juiz expert não é algo que se busque no Brasil, porque a gente tem juízes que são concursados, né, em geral, tirando o quinto constitucional nos tribunais e os tribunais superiores, o Supremo, né, e o quinto constitucional nos tribunais superiores, e alguns tribunais superiores muito peculiares, como é o Superior Tribunal Militar, em que a gente tem magistrados que não são de carreira. Em geral, o juiz é concursado, e o concursado é um generalista, o juiz é cobrado por saber diversas matérias. Eu não acho isso ruim, não, eu acho até uma coisa muito boa para o país que os juízes não sejam escolhidos politicamente. E eu mesmo sou um filho do concurso público, então eu não acho isso ruim. Mas eu acho que a gente tem que pensar em novas formas de especialização, e a gente poderia chegar a uma ideia de que existe, sim, uma dimensão do juiz natural, se ele é compatível com a eficiência, que daria aos indivíduos o direito a um juiz expert, né? E eu proponho várias formas de tentar se resolver isso. Se a gente se libertar do juiz natural clássico, a gente pode pensar em especialização voltada para os magistrados. Eu proponho, por exemplo, listas de especialização em que os magistrados compõem uma lista por expertise. Então, a lista dos juízes especializados em direito econômico, a lista dos juízes especializados em ações coletivas, a lista dos juízes. E aí, às vezes, você pode pedir a distribuição na lista. Você pode pedir para que a distribuição seja feita na lista. Então, você garante aleatoriedade, né, e objetividade, fazendo um sorteio, combinando isso com especialização por estar distribuindo na lista. Eu proponho também a constituição de grupos volantes de juízes, que sejam especializados para atuações episódicas e casuísticas, porque as estruturas judiciárias fundadas historicamente sempre nas varas, elas engessam o judiciário. O juiz é removido, lotado para a vara, ele é inamovível, ele não pode sair dali. E você tem dificuldade em nomear outros em auxílio que possam, de alguma maneira, atuar se aquela vara tiver um problema, ou se explodir uma litigância naquele caso ali, que os juízes comecem a receber centenas de processos por uma questão específica, um acidente, uma catástrofe e tal. O judiciário tem dificuldade em responder a isso, porque o juiz está lá sentado na vara. Então, eu proponho esses grupos volantes constituídos e designados como um pêndulo. Então, tem um problema ali, o tribunal move ele para ali, terminou o problema, ele volta. Aí tem um problema em outro lugar, o pêndulo vai para aquele lugar. Então, esses caras vão se mexendo como grupos executivos diferentes. E eu fiquei feliz de ver que essas propostas têm gerado um impacto muito grande no CNJ. Recentemente, já antes na gestão do ministro Toffoli e agora na gestão do ministro Fux.
As resoluções 385 e 398, que são deste ano do CNJ, que criaram e ampliaram o Núcleo de Justiça 4.0, elas trazem exatamente isso: estruturas judiciárias, unidades judiciárias constituídas temporariamente, baseadas em especialização, que vão ser compostas por juízes especialistas e que as partes podem pedir por convenção processual que a distribuição seja feita para esses grupos especializados, ou então o juiz designa, o processo vai, independentemente de haver negócio jurídico, né, das partes, o processo vai para o núcleo e depois apenas se o réu se opuser à distribuição no núcleo que o processo vai para livre distribuição. Então, eu acho que são formas contemporâneas de especialização que a gente tem como apresentar como soluções contemporâneas, soluções inovadoras para o judiciário brasileiro, que dependem de uma reconfiguração do princípio do juiz natural, porque senão você não conseguiria conciliar isso com o juiz natural, né? Pode seguir, Paulo. Aí a segunda proposta que eu faço, né, a partir dessa terceira, né, reconfigurar o princípio do juiz natural, propostas para a organização judiciária e propostas para o exercício da jurisdição. Eu baseio em 3 premissas, eu não vou ter tempo de falar sobre essas 3 premissas. Tá? Uma delas é a competência adequada, a ideia de que o exame de competência não é mais cara crachá, baseado em legalidade estrita, mas ele deve ser iluminado pela ideia de adequação e eficiência. Então, eu incorporei na minha tese a premissa feita pelo Zanetti, pelo Fred, pela Paula Sarno, né, a respeito da competência adequada, mas temperada e apimentada por um outro debate, que é o debate das capacidades institucionais, que é um debate do direito público americano. Pode passar, Paulo. O debate do direito público americano, que lá foi utilizado para estudar na competição entre judiciário e agências reguladoras quem poderia decidir melhor. Mas o que é importante disso é que essa virada institucional de ver quem pode decidir melhor casa com a premissa de competência adequada. Porque o exame da competência não é perguntar quem decide, é perguntar quem decide de maneira mais eficiente. Né? E isso leva em consideração não apenas o desenho normativo desses órgãos, mas as instituições do mundo real, de carne e osso. Verificar qual é o staff que o juiz tem. A primeira vara tem 2 servidores, a segunda vara tem 10 servidores. Né? A primeira vara tem uma equipe disciplinar, interdisciplinar, com assistente social, psicólogo, etc. Bom, então vamos passar esse caso aqui que envolve uma criança ou envolve violência doméstica para esse juízo. Né? Então, pensar nessas questões estruturais também como fatores para determinar a atribuição de competência. Pode seguir. E, por fim, quebrar uma premissa, que sempre foi uma premissa velada, pelo menos, né, não verbalizada, dos sistemas de competência, que é a premissa de que o juiz é uma personagem solitária e exerce as suas funções integralmente. Mesmo nos casos de competência concorrente, a premissa sempre foi de que, uma vez escolhido pelo autor o juiz competente, que haveria concentração de competência daquele juiz com exclusão de todos os outros. Né? Então, a gente sempre pensou que, para todos os atos do procedimento, um mesmo juízo seria competente. Agora, se a gente pensar em eficiência, talvez a gente deva pensar em estruturas combinatórias de competência. E, para pensar em estruturas combinadas de competência, a gente tem que pensar na atribuição de competência ad actum. E aí eu estendi para todos os pressupostos processuais um estudo que eu já tinha há muito tempo, desde 2008, que é um estudo em que eu defendo a legitimidade e o interesse sendo analisados ad actum, permitindo a despolarização do processo, a migração dos sujeitos de um polo para outro. E aí aqui, nesse outro estudo, né, já mais de 10 anos depois, eu fiz uma extensão disso para outros pressupostos processuais para a competência. Se a gente analisar a competência ad actum, a gente quebra a exclusividade do juízo como sendo o único que pode conduzir atos processuais em um determinado processo. Pode seguir, Paulo. Eu vou acelerar um pouco aqui, porque o tempo que o Paulo tinha me dado era pouco. Se vocês quiserem me cortar a palavra, eu encerro quando vocês quiserem. Tá? Bom, e a partir dessa reconfiguração, eu acho que a gente pode pensar novamente o sistema de competências e propor 2 braços de análise, que são a delegação e a coordenação de competências. Vamos lá. Primeiro, eu questiono características que foram historicamente pensadas no sistema de competência que hoje em dia não fazem o menor sentido. A primeira delas é a territorialidade, que é algo feudal.
Tá? A territorialidade é algo feudal. Pensar que o juiz ele tem um recorte geográfico dentro do qual ele exerce a sua competência é própria das monarquias da Idade Média, de pensar que o monarca ou o senhor feudal tinham jurisdição, eram plenipotenciários, tinham todos os poderes, e tinham jurisdição sobre aqueles que residem nas suas terras. E isso até hoje passa pela fixação de regras de competência territorial para os juízes. Agora, num quadro que a gente tem processo eletrônico, a pandemia de Covid, eu acho que intensificou a nossa percepção sobre isso. Faz sentido a gente exigir que o juiz que vai julgar a nossa causa esteja sentado do nosso lado, que ele more na comarca, que ele esteja ali naquela localidade? Por que não pode ser um juiz lá da capital ou da cidade vizinha? Às vezes você vai até preferir que seja o juiz da cidade vizinha se ele tiver expertise na sua matéria. Faz diferença para você se vai ser julgado, se a tua audiência do Zoom vai ser feita por um juiz que está na tua cidade ou na cidade vizinha? Nenhuma. Então, a gente tem que começar a quebrar um pouco essa lógica de territorialidade. Além disso, o dogma da exclusividade. Então, eu proponho um sistema que tenha mais flexibilidade, mais funcionalidade, mais adaptabilidade. Pode seguir aí, Paulo. E essas características a gente já vê no CPC de 15. A gente vê translaço iudice, que é a transferência de processo de um juízo para outro, quando há declínio de competência, com o aproveitamento total dos atos processuais praticados no juízo incompetente. Isso nos sugere que as competências são fluidas e se comunicam, que o sistema de competência é um sistema de vasos comunicantes, e não um estanque de ilhas separadas umas das outras. Pelo contrário. Pode seguir. E aí eu chego às duas propostas que eu acho que são as que causam maior impacto, junto com aquelas de organização judiciária, que causam maior impacto no sistema brasileiro. Eu defendo delegação de competências e combinação de competências por cooperação. A delegação de competências ela sempre foi vedada na tradição latina por uma confusão que, para mim, como professor, sempre foi difícil de explicar. Era algo que não era contra-intuitivo para mim. Você diz que o Estado, assumindo o monopólio da jurisdição e proibindo a autotutela, que os indivíduos resolvam seus problemas pela força, o Estado tem dever de decidir. Então, toda vez que alguém acessa a justiça, ele tem direito a uma resposta estatal. Daí decorreria a indeclinabilidade da jurisdição. O judiciário não pode se furtar a decidir um conflito, uma vez que o conflito veio para si. Bom, eu tenho hoje uma compreensão diferente sobre a indeclinabilidade da jurisdição. Eu acho que, às vezes, não decidir é resolver bem o conflito. Mas vamos deixar isso para um outro encontro nosso. O que sempre se pensou é que, pela indeclinabilidade da jurisdição, as competências não seriam delegáveis. Aí que está o salto que eu nunca consegui entender, porque todo processualista se esforça para diferenciar jurisdição e competência. E diz que todo juiz exerce jurisdição, a jurisdição é una, e a jurisdição não é fracionável. Mas as competências são uma divisão de trabalho. Agora, se a jurisdição é una e não é fracionável, havendo competência, você está exercendo uma jurisdição única. Então, qual o problema de você pensar em delegar a competência se a jurisdição que o juiz A exerce é a mesma jurisdição una que o juiz B exerce? Era algo que eu não conseguia compreender. Por que delegar a competência significaria uma negativa de jurisdição? Isso só poderia ser pensado se a delegação de competência fosse para órgãos não jurisdicionais. Mas se um juiz delega a competência para outro juiz, esse argumento sequer deveria aparecer, porque não tem negativa de jurisdição se a delegação ela é intrajurisdicional. O problema só apareceria se a jurisdição fosse delegada para outras instituições ou pessoas fora do judiciário. Mas essa foi a premissa sobre a qual todos nós estudamos, que, por indeclinabilidade da jurisdição, as competências são indelegáveis. Aí você vai analisando melhor o tema, você vê que na legislação brasileira existem diversas hipóteses de delegação de competência. Elas estão na Constituição da República, o juiz delega atos para os servidores, o Supremo delega atos para os juízes de primeiro grau, para a execução das suas decisões. Ela está na legislação ordinária em vários pontos. O Código de Processo Civil tem várias hipóteses de delegação, especialmente na execução. Quando o juiz delega funções para administradores, liquidantes, leiloeiros, etc., às vezes privados, que vão se reportar ao juiz e ele exerce um controle sobre essa delegação, mas são atos que a gente compreendia como jurisdicionais que são delegados para essas figuras. Então, delegação de competência não pode ser incompatível com o acesso à justiça no Brasil, senão todos esses atos seriam inconstitucionais.
são inconstitucionais. E também, mais uma vez, o Supremo não entende que a delegação do juiz na execução é inconstitucional, que a delegação do juiz na infância e juventude, quando ele designa lá alguém para fiscalizar o cumprimento das medidas que ele determinou em relação aos adolescentes, que é inconstitucional. Não há nenhuma decisão de que eu tenha conhecimento dizendo que a delegação que o tribunal faz numa carta de ordem, uma ação rescisória, para que o juiz de primeiro grau colha depoimentos, que essa delegação é inconstitucional. Isso está lá no artigo 972 do Código de Processo Civil. Então, a gente vê na legislação, da Constituição à legislação ordinária, em diversas leis, delegações de competência. Pode seguir, Paulo. Então, como é que a gente percebe que a delegação de competência hoje ela é válida? Eu uso, tá? Primeiro, o que eu acho que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que, antes de ser um obstáculo ao acesso à justiça, a delegação de competência talvez seja um incremento do acesso à justiça. A delegação de competência, vista nesse quadro de eficiência, ela pode servir para que a tutela jurisdicional seja prestada de forma mais efetiva. Né? Então, ao invés de ser um obstáculo, ela acaba sendo um instrumento do acesso à justiça. E eu uso duas chaves para a gente compreender a validade da delegação de competência. Primeiro, é identificar o objeto dela. O objeto da delegação não é a competência em si, é apenas o exercício dessa competência. O juízo delegante mantém a competência consigo. Isso é muito bem visualizado no formato das cartas. Quando o juízo depreca a oitiva de uma testemunha, se essa deprecata está demorando para ser cumprida no juízo deprecado, o que ele pode fazer? Recolhe, revoga a delegação e pratica o ato ele próprio por videoconferência. Se a delegação de competência tivesse por objeto a competência em si e não apenas o seu exercício, o juiz deprecante não poderia fazer isso. Ele não poderia revogar a delegação e recuperar a competência que ele transferiu para o outro juízo. Então, a gente tem que observar que na delegação de competência, o que se delega não é a competência em si, mas apenas o exercício dela. Isso, para mim, já seria suficiente para a gente entender que não há nenhuma negativa de jurisdição. Mas eu vou além. Eu digo que, com a delegação de competência, a função jurisdicional que o juízo delegante exerce é diferente. A função jurisdicional ela se transmuta, ela passa a ser uma função de supervisão. Então, reconhecer que a função supervisional é uma função jurisdicional é uma das chaves para a gente compreender que delegação de competência não ofende o acesso à justiça, porque não tem negativa de jurisdição. O juízo delegante retém a jurisdição, ele continua exercendo jurisdição, mas ele exerce essa jurisdição de maneira diferente. Ele não vai ser aquele que vai exercer cognição em caráter primário sobre as questões. Quem vai exercer cognição em caráter primário, proferir decisões, etc., vai ser o delegatário. Mas ele continua exercendo jurisdição na medida em que ele controla os atos do delegatário, o delegatário presta contas a ele por relatórios periódicos e ele pode, inclusive, revogar a delegação e recuperar o exercício da competência delegada. Então, pensar no objeto como sendo o exercício da competência e a supervisão jurisdicional como uma função contemporânea que os juízes são chamados a exercer é fundamental para a gente entender como essas articulações de competência vão acontecendo. Pode seguir. E aí eu venho no segundo braço. Né? A delegação de competência, para mim, ela não precisa ser cooperativa. Um juiz delega a competência porque ele acha que aquilo é o formato mais adequado para se resolver. Então, isso é feito por um ato unilateral. O juiz delegatário pode discordar, ele suscita conflito. Mas eu não preciso de acordo entre os juízes para isso. Né? Eu não preciso de um ajuste entre os juízes para isso. Agora, o segundo braço de combinação de competências, que eu acho que é relevante, é o braço da combinação de competências por cooperação. As formas de cooperação transjudicial ou interjudicial sempre foram estudadas apenas no plano internacional, porque a gente tem, na cooperação internacional, a gente tem estados soberanos que não podem impor a sua vontade uns aos outros e precisam da cooperação quando os atos de um têm que produzir efeitos no território do outro. Mas a gente nunca pensou na cooperação entre juízes no plano interno. A gente nunca pensou nisso e nem os professores que estudaram no Brasil o princípio da cooperação, muitos deles nossos amigos queridos, são muito estudiosos do tema, produziram estudos muito relevantes, Daniel Mitidiero, Fred Didier, o Diele Nunes, sempre se focou
ou na cooperação das partes para com o juiz, ou na cooperação das partes entre si, por exemplo, por negócio processual. E se esquecia a possibilidade que o sujeito cooperante fossem os próprios órgãos judiciários, né? Então, hoje, a gente avança muito na concepção de que essas bases da cooperação judiciária ou transjudiciária podem ser aplicadas também no âmbito nacional. E isso muda completamente as articulações que a gente sempre pensou entre os juízes. As articulações entre os juízes, elas nunca foram cooperativas, até por aqueles premissas de exclusividade, exclusão uns dos outros, etc. E elas sempre foram pensadas em formato piramidal. A gente pensava que o judiciário é uma pirâmide, então quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. O juiz, quando recebe uma decisão que reformou a sua decisão, o que ele bota lá? Cumpra-se o venerável acórdão. Isso era a forma com que se enxergava a relação entre os juízes, né? Ou relações de submissão, hierárquicas, impositivas, etc. E aqui a cooperação não. A cooperação ela faz com que os juízes se percebam membros de uma comunidade e atuem não no formato piramidal, mas em rede, né, cooperando uns com os outros, mas em pé de igualdade, como uma teia de aranha. Né, cada ponto, cada centro decisório interagindo com os demais sem relações hierárquicas impositivas. Isso é absolutamente transformador da função dos juízes. Tá? E o que é interessante nisso também é que isso empodera os juízes de instância inferior, porque eles começam a cooperar, inclusive com os desembargadores e ministros, no mesmo patamar, né, sem relações hierárquicas. E outro barato disso aqui é que isso permite que o judiciário atue como uma espécie de comitês, né, formando colegiados para cooperarem e decidirem questões. O fundamento normativo disso pode ser extraído do artigo 6º, do artigo 8º, eficiência, dos dispositivos de cooperação internacional, 26 a 41, mas, sobretudo, dos artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil, que trazem uma verdadeira revolução na forma como encarar o Poder Judiciário. Às vezes, as revoluções ficam nos pequenos dispositivos, né, que passam fora do radar de muita gente. Pode seguir, Paulo. E esses artigos 67 e 69, que eu sugiro que todo mundo conheça, porque é um dos grandes temas que tem hoje no direito processual, é o tema da cooperação judiciária, ele dialoga com uma recomendação do CNJ de 2011, que é a recomendação 38, que hoje está revogada. E o Conselho Nacional de Justiça tem tido um papel muito relevante em levar adiante a cooperação judiciária, né? Ele revogou a recomendação 38 de 2011 e substituiu essa recomendação por uma resolução, que é a resolução 350, aprovada no ano passado, que constitui, e a resolução, portanto, é obrigatória, né? Ela não é apenas uma recomendação não cogente. Essa resolução ela obriga os tribunais a criarem núcleos de cooperação judiciária e a designarem magistrados de cooperação, que vão funcionar como pontos focais, como encaminhadores, né, dos pedidos de cooperação e das iniciativas de cooperação dentro daquele tribunal e daquele tribunal com outros tribunais. E essa resolução cria também uma rede nacional de cooperação judiciária, que já existia antes com a recomendação 38, mas que agora está muito fortalecida com essa cooperação, com essa resolução. A resolução 350, que é pequena, eu sugiro que os senhores leiam também, que é bem interessante, ela ampliou os artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil, ampliou para abranger a chamada cooperação interinstitucional, porque a partir do 67 e 69, a gente só vê a cooperação que nas duas pontas, ou em todas as pontas, existam órgãos judiciários, né? Então, juízes e servidores cooperando com juízes e servidores. Isso está no Código. Mas, por meio da resolução, ampliou-se isso para a chamada cooperação interinstitucional, que é a cooperação que, numa ponta, existem órgãos judiciários e, na outra ponta, existem instituições externas ao judiciário, públicas ou privadas. Então, o judiciário pode cooperar com a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, ONGs, instituições de pesquisa, públicas ou privadas, por meio desse tipo de cooperação.
O artigo 6º traz também um rol exemplificativo muito mais amplo do que aquele previsto no artigo 69 do CPC, sobre os atos de cooperação possíveis. O que pode ser feito pela via da cooperação? Ela traz formalidades que os atos de cooperação devem ter. E o que é interessante, ela traz nos seus anexos modelos para a prática de atos de cooperação. Então, os juízes podem pegar aquilo ali, copiar e colar e usar o modelo como ato conjunto de cooperação judiciária, né? O chamado ato concertado de cooperação. E isso vem seguindo uma tendência que eu acho histórica, e a legislação posterior também está seguindo a mesma tendência. Recentemente, há menos de um mês, foi aprovada uma alteração à Lei 9784, de 99, prevendo lá no artigo 49A uma decisão administrativa coordenada. Agora a gente está no Conselho Nacional do Ministério Público provocando a discussão sobre uma resolução análoga à Resolução 350, para o âmbito da atuação do Ministério Público, que também vai prever essas articulações de atribuição, aí não competência jurisdicional, mas competência administrativa ou atribuição, que existam entre os membros do MP que tenham que atuar de maneira coordenada em determinada atividade. Às vezes, um mesmo acidente ambiental toca a atribuição de vários promotores de justiça. Como é que eles vão coordenar as suas atividades de maneira a chegar a um resultado mais eficiente? E aí eles podem praticar atos em conjunto, constituir colegiados, ou eles podem dividir tarefas. Um faz A, o outro faz B, o outro faz C. E o resultado final você consegue compor com menos custo e em menos tempo, porque se cada um tivesse que fazer A, B e C, em escala, isso levaria a uma redundância de atividade administrativa e sobreposição de atividade, com risco, inclusive, de ter, quando a gente tem órgãos com independência, como são os juízes e os membros da MP, você poderia ter situações dissonantes, em que um chega a uma conclusão e o outro chega a outra conclusão. Então, para isso tudo, existe a possibilidade, inclusive, de compartilhar competências decisórias. A Resolução 350 e os artigos 67 e 69 permitem que os juízes, por exemplo, centralizem processos repetitivos na primeira instância, resolvendo questões comuns. Tem vários exemplos já hoje, eu dou no meu livro vários exemplos que já foram exemplos de cooperação judiciária, de juízes que estão resolvendo o mesmo problema, suspendem todos os processos e fazem uma perícia única. Eles teriam que repetir a mesma perícia em vários processos. Eles fazem uma perícia única, dividindo o custo por todos aqueles autores e réus daqueles processos. Isso permite que haja uma coordenação de esforços, com menos tempo de tramitação para esses processos e mais eficiência, inclusive, na economia de recursos humanos e materiais. Pode seguir, Paulo. Aí depois eu trato de outras coisas no livro, que eu já estourei meu tempo aqui, não vou cansá-los mais com isso. Eu trabalho 3 exemplos de aplicação dessas ideias. A primeira é a aplicação da tese do Fórum Non Conveniens no Brasil. Pode seguir. A segunda são as convenções processuais sobre a competência, em que eu tento fazer uma proposta mais ousada sobre isso. Eu acho que o critério adequado para a gente definir o que pode ser convencionado das regras de competência não é o que sempre se pensou, contrapondo competências absolutas ou relativas, porque existem competências absolutas que são flexíveis, formalmente flexíveis. Eu acho que o critério adequado é de se as competências são exclusivas ou são concorrentes, é aí que está a nota para a gente entender aonde está a flexibilidade da competência. E pode seguir. E eu trabalho também a critérios para a centralização de processos repetitivos feita por cooperação. Como os juízes devem aplicar essa centralização de processos repetitivos? Quais são os critérios para isso, os fatores relevantes para essa escolha? E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque essa centralização de processos do artigo 69, como eu disse, ela acontece na primeira instância, e não é aquela dos repetitivos, do IRDR nos tribunais e tal. Ela é uma centralização que ocorre na primeira instância. Ela vai ser feita por um ato consensual entre os juízes, e ela pode ser feita, inclusive, sobre questões fáticas, que é algo proibido no sistema dos repetitivos, que limita a centralização a questões comuns de direito. E aqui as questões comuns podem ser de fato, que é algo muito útil na justiça estadual, na justiça do trabalho, enfim, em vários braços do judiciário brasileiro. Pode passar, Paulo. Bom, pessoal, eu extrapolei o tempo, peço desculpas se eu me empolguei aqui, discutindo as ideias que me são muito caras, como vocês devem imaginar. Convido todos vocês a acompanhar os trabalhos do nosso grupo de pesquisa, na nossa rede de pesquisa, que é a Procnet,
E coloco aí meus contatos para a gente manter esse diálogo à distância, né? Pode encerrar a visualização, Paulo, se você quiser, da apresentação. E como mensagem final, eu diria o seguinte: nós estamos diante de um tema que pode representar, já vem representando uma mudança drástica na forma de organização judiciária e um incremento, uma sofisticação em termos práticos para o sistema de competências, permitindo que a atuação do juiz seja completamente reconfigurada, de uma atuação isolada, estanque, não cooperativa, impositiva e hierárquica, para interações, seja por delegação, seja por cooperação, que são baseadas em eficiência, pensando em dar ao judiciário um ferramental para que ele possa responder aos desafios do século XXI com instrumentos que sejam adequados ao século XXI. Não é possível a gente imaginar que a gente vai continuar aplicando o processo civil pensado na Itália e na Alemanha do século XIX para responder aos problemas complexos do século XXI no Brasil. A gente precisa avançar em relação a isso. E eu acho que todos nós, como pesquisadores, ficamos muito felizes em ver a repercussão que a tese tem tido, especialmente como ela tem impactado também em atos práticos, né, nas resoluções recentes do CNJ. E o judiciário, em vários braços, a Justiça do Trabalho, estadual, federal, percebeu como isso pode ser um game changer, né, da atuação deles, um divisor de águas na organização judiciária, no sistema de competências, e está abraçando essas ideias com muita força. É claro que a gente pode discutir, eu acho que muito tem que ser discutido ainda sobre esse tema, mas uma coisa é certa: o mundo mudou e a gente não pode continuar interpretando o juízo natural, promotor natural e o sistema de competências da forma com que a gente interpretava antes. É preciso mudar, é preciso avançar, e eu espero ter dado alguma contribuição para esse avanço. Fico aqui o meu agradecimento, a minha satisfação novamente. Devolvo a palavra a vocês e estou aqui à disposição se houver perguntas. Não sei se está previsto ainda uma fase de debate, mas estou à disposição de vocês. Gabriel, que espetáculo, viu? Olha, essa sua pesquisa, eu acho que ela tem o grande mérito, assim, tem vários méritos, né? Mas principalmente de espelhar de forma tão clara como o princípio se desgastou ao longo do tempo, né, e que a maioria da doutrina continua pensando ele, né, com as bases do século XIX, né, do início do século XX. E uma das coisas que eu acho muito bacana no seu estudo é a preocupação que você tem em definir um conteúdo mínimo, né, para o princípio do juiz natural, que, em alguma medida, até dialoga com a criação lá atrás do princípio do juiz natural, né, da formulação do princípio do juiz natural. A questão é que as soluções que foram pensadas lá atrás para a garantia do juiz natural, hoje em dia não fazem mais sentido, não é verdade? E eu acho que é justamente nessas soluções que você chacoalha com as nossas bases e faz a gente refletir. Alguns colegas têm perguntas para fazer, mas eu queria colocar uma questão inicialmente, Cabral, que é a seguinte. Primeiro, que bom que essas suas ideias vieram um pouco antes, mas são contemporâneas ao novo código, né? Porque o código trouxe várias ferramentas, né, que se abrem para a gente colocar em prática essas ideias, especialmente a que você falou agora da cooperação nacional. Eu também venho chamando bastante a atenção dos meus alunos para o potencial que tem os artigos 67 a 69 que a gente tem que explorar. E nessa ideia de coordenação de competências, você citou lá no início e retomou no final, a própria técnica de formação de precedentes, se a gente olhar para os tribunais superiores, né, o IAC, sistema de repetitivos, e essas técnicas são interessantes por duas coisas. Primeiro, porque, de fato, com a causa piloto, há a modificação da competência. Mas não só isso, porque com a decisão, o que nós temos aqui também é uma centralização da decisão que vai repercutir em vários outros processos. Isso é um fenômeno que a gente vem acompanhando no processo em todas as instâncias judiciais. Se a gente pensar, agora a gente tem instrumentos perante os tribunais, né, IAC, IRDR, a técnica de formação de precedentes no STJ e no STF,
E a gente consegue aproximar essas técnicas da ideia de cooperação nacional, na primeira instância, né? Se a gente for pensar como aproximar essas ideias, né? E do próprio processo, as ações coletivas, né? E o CNJ vem cumprindo um papel muito importante também em aproximar essas técnicas, né? Como, por exemplo, dizendo que, né, os processos coletivos devem ter preferência para a formação de precedentes, para ser afetados como repetitivos. Então, a mudança de competência que a gente tem aqui é muito maior do que simplesmente o deslocamento do caso, né, de um órgão para outro, né? É até da discussão. O Fred, eu acho que vocês divulgaram, publicaram um livro sobre cooperação nacional que trabalha bem essa ideia, e que aqui a gente tem uma coletivização do processo, a partir do momento que você tem o deslocamento da competência, né? Então, essa percepção me parece interessante para a gente emprestar essas ideias para a cooperação nacional. Né? Em que medida a cooperação nacional precisa, de fato, modificar a competência ou simplesmente delegar um ato do processo e uma vez praticado esse ato, haverá absorção de conteúdo em relação a todos os demais processos, né? Como é que você vê, Cabral, essa aproximação da cooperação nacional, especificamente nesse ponto de reunião de demandas repetitivas, com o próprio processo coletivo e com as técnicas de formação de precedentes, à luz, claro, das ideias que você desenvolve na sua tese? Excelente pergunta, Paulo. Eu acho que é uma preocupação atual. Na tese, eu defendi que a centralização de processos repetitivos por cooperação pode ser compreendida como mais uma forma de tutela coletiva. Eu aderia ao conceito de tutela coletiva que o Fred e o Zanetti adotaram desde a edição de 2015 do manual deles, né? Que é a ideia de tutela coletiva, a tutela de grupos de pessoas. E todos os instrumentos que tentam tutelar esses grupos, me parece que podem ser compreendidos nesse cenário de tutela coletiva. Muito bem. Partindo dessa premissa, a tutela coletiva hoje é a tutela coletiva por ações coletivas, tutela coletiva pelos instrumentos de solução de casos repetitivos e por centralização pela via da cooperação judiciária. Então, a cooperação judiciária é um terceiro braço, por assim dizer, desses instrumentos de tutela coletiva. E um dos desafios é justamente a gente procurar entender como esses braços se relacionam. Né? Em 2014, quem foi lá no Academia, esse artigo também está lá, eu publiquei um artigo na Repro sobre a escolha da causa piloto. E eu sustentava lá que a escolha da causa piloto deve levar em consideração se há ação coletiva discutindo aquele mesmo ponto, que é uma forma de você trazer para o processo coletivo o legitimado extraordinário que propôs a ação coletiva. E com isso, dá mais democracia, mais participação, mais voz para a sociedade dentro do próprio processo piloto, do incidente, para resolver a questão repetitiva. Na tese de juiz natural, eu defendo que a viabilidade de um IRDR seja considerado para fins de instaurar ou não instaurar, ou admitir a cooperação na primeira instância. Porque, às vezes, a admissibilidade ou a adequação de você concentrar uma discussão no tribunal pode ser um fator que você deva levar em consideração. Então, como esses três braços, né, ações coletivas, repetitivas e cooperação, vão conversar, é um dos desafios que ainda estão por desenvolver. E aí os colegas aqui, lá do IDP, eu acho que poderão se entusiasmar a estudar mais esse tema nos trabalhos acadêmicos. Agora, uma coisa tem que ser lembrada, tá? Cooperação judiciária é um tema mais amplo do que tutela coletiva, porque a cooperação judiciária pode acontecer para a solução de um problema individual. A cooperação judiciária pode acontecer em diversas instâncias, com diversas questões, para resolver uma questão individual. Não necessariamente cooperação judiciária é forma de tutela coletiva. Cooperação judiciária só será forma de tutela coletiva, partindo desse conceito do Zanetti e do Fred, se ela for utilizada como forma de gerenciar vários processos ao mesmo tempo. E aí sim você vai entender a cooperação judiciária como uma reação do judiciário
a um problema de um grupo de pessoas, ainda que esse grupo de pessoas não esteja presente num processo só, ainda que seja um grupo de pessoas espalhados em vários processos, numa mesma comarca, em várias, né? Aí depende de onde esses processos estarão. Então, a cooperação judiciária é um pouco nesse sentido. E também, Paulo, eu acho que é importante a gente bater nessa tecla, né? Cooperação judiciária não significa decisão conjunta, ou não significa repartição de competências ou transferência de competências, né? Necessariamente. Então, cooperação judiciária não significa uma realocação de competências entre os juízes. Às vezes, a cooperação judiciária vai ser para que eles decidam em conjunto, né? Que eles se reúnam para decidir. Então, é interessante o mecanismo, porque ele faz uma distribuição de competências que não é nem agregativa sempre, nem exclusionista sempre. Ela não exclui sempre e tampouco agrega sempre. Ela pode ser uma coordenação, divisão de trabalho, cada um decide uma questão, ou ela pode ser uma agregação que faça com que todos decidam todas as questões em conjunto. Então, é algo muito flexível, né? E muito interessante também por essa pleiade de instrumentos que podem ser usados, né? E essa flexibilização, né, Cabral, à luz da ideia de eficiência, é muito interessante, porque às vezes a gente trabalha com um exemplo para determinado caso concreto, que vai ser o oposto para outro caso, né? Você estava falando aqui na sua exposição, como muitas vezes eu não preciso que o juiz da minha comarca esteja próximo a mim e julgue o meu caso. Mas, por outro lado, existem algumas hipóteses de fórum shopping, né, que a gente vai identificar o juízo adequado justamente por ele estar mais próximo do local do acidente, né? É o que aconteceu com o caso de Mariana, por exemplo. Então, são situações que ela podem se apresentar como completamente distintas, a depender da circunstância do caso concreto, sempre à luz da ideia de eficiência, né? Exato. No caso de Mariana, por exemplo, os processos foram centralizados em BH para a fase de troca de petições, interação entre os advogados, porque os advogados estavam lá. Mas outros juízes do interior, até porque aquilo atingiu diversas comarcas em Minas Gerais e no Espírito Santo, já praticaram por delegação atos processuais para esses fins. Então, num caso complexo como esse, você pode definir por cooperação, por exemplo, que um juiz da comarca tal vai realizar audiência pública. O juiz da comarca tal vai ouvir as testemunhas. O juiz da comarca tal vai decidir uma determinada questão que tem a ver com a contaminação da água daquele rio ou no afluente daquele rio que banha aquela região, né? E essa combinação de decisões vai formar com que o processo seja, aos poucos, né, seja composto dessa articulação de competências. Eu acho que perceber isso é perceber que, muitas vezes, a resposta judicial exclusivista, que é a resposta de que um juiz seria competente para todo o arco de atos procedimentais, do início ao fim, pode, ao fim e ao cabo, levar a um resultado menos eficiente, mais demorado, mais custoso e menos eficiente. Muito bom. Pupi. Bom, primeiro, parabenizar a exposição, Cabral. Foi muito densa, mesmo num curto período, trouxe muitas informações. Quando você, inclusive, caiu, a gente estava conversando aqui entre a gente, que é curioso como esse tema ele inspira uma resistência meio intuitiva, né, meio instintiva, de quem foi forjado sob uma leitura muito já entranhada no nosso inconsciente, né? Mas como essa resistência ela vai sendo vencida por vários dos seus pontos, principalmente, e aí pegando carona um pouco no que falou o Paulo, sobre como o princípio já merece questionamento até sobre a própria categoria de princípio, tamanha a quantidade de exceções, flexibilizações que ele tem observado, né? As únicas considerações que eu faria, e aí depois um brevíssimo questionamento, eu até abri novamente aqui o livro, comprei a versão digital no site da RT, e aí eu estava querendo relembrar algumas coisas para fazer essa minha consideração antes, né? E eu vejo lá que você coloca que o princípio já tem a sua aplicabilidade à arbitragem bastante questionada, né? O pessoal basicamente diz que não se aplica. Mas o que me ocorria enquanto você falava é de como Bom, hoje já predomina o entendimento de que a arbitragem é jurisdição,
no Brasil, pelo menos predomina esse entendimento. E como nunca é alvo de grandes questionamentos, a escolha pelas partes do juiz ou do painel arbitral, levando em consideração a eficiência e a expertise como um ponto um ponto favorável, né? Um ponto que pese. E como isso vira um título executivo judicial que merece execução sem nenhum questionamento em momento algum na própria seara judicial. Então, isso já acontece jurisdicionalmente no Brasil há tempos e ninguém fala nada, pelo contrário, acha ótimo, né? O outro ponto que eu ia trazer, e aí eu fiz essa anotação, mas depois você acabou falando exatamente o conteúdo da anotação, que o juiz natural, ele em contraponto à vedação a um tribunal de exceção, é muito mais o prévio estabelecimento de critérios de fixação de competência. E essa possibilidade de trânsito entre competências e a possibilidade de você ter um juiz com mais expertise, um juiz mais próximo, como sendo o competente, se ajusta muito bem à própria ideia de juiz natural. Juiz natural, a gente não pode identificar juiz natural com perpetuação da competência, como tem sido feito de forma muito próxima ao longo do tempo, né? E, finalmente, você trouxe aí vários aspectos do código, eu somente traria outros dois. Eu sei que a ideia da sua tese ela tem várias facetas e eu estou focando um pouco nessa questão da possibilidade de se escolher um juiz ou de determinado juiz por sua expertise ser tido como o competente para determinada disputa. Mas um outro ponto que eu traria ainda nessa linha é que a gente já tem também no código a possibilidade de escolha pelas partes de sujeitos imparciais, por conta da sua expertise ou por conta de qualquer critério que seja comum às partes que favoreça a escolha de A ou B, como é o caso dos peritos. Hoje já é um negócio processual típico, as partes poderem escolher um perito da sua preferência ou alguém que, em comum acordo, seja uma referência na área, e a própria figura dos conciliadores e dos mediadores. Então, a gente já tem sujeitos imparciais passíveis de escolha pelas partes em razão da sua expertise. Mas a pergunta que eu queria fazer eu acho a tese elegante, arrojada, sofisticada, importante e inevitável, mas quais seriam, na sua concepção, em termos práticos, os grandes desafios culturais da nossa prática para uma assimilação disso no médio e longo prazo? Porque eu acho fantástica essa ideia de uma rede e tudo mais, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem magistrados, a magistratura muito ciosa da sua independência, do seu livre convencimento, ou resquício do livre convencimento que ainda nos assola. Você colocou aí a questão do conflito de competência. Eu vejo conflitos acontecendo. Eu imaginei quando você falava, cara, imagina o tanto de conflito que esse tipo de prática pode gerar em algum... Mas veja, eu não tô trazendo aqui a prática como... A prática ela é fatalmente um desafio, mas eu não tô... Eu sei que a sua tese ela é muito bem assentada teoricamente e eu não estou querendo misturar essas premissas teóricas com dificuldades práticas, mas ela é tão sedutora que eu me vejo bastante atraído pela implementação dela e aí eu começo a pensar nos problemas que a gente vai precisar superar de amadurecimento, que é natural, dentro de um sistema que é resistente a coisas básicas como aplicação de precedentes, que está muito mais disseminado do que algo que a gente ainda está gestando aqui na discussão que você propõe. Então, o que eu traria em termos práticos, o que você acha assim, que a gente precisaria amadurecer bastante ainda para, num próximo momento, começar a pensar na normatização disso, que já vem acontecendo pelo CNJ, mas isso em termos legislativos, para depois a gente conseguir que isso seja digerido, né, pela nossa inteligência judiciária. Excelente, Guilherme. Obrigado. Veja aqui o querido amigo Jefferson Carlos Guedes, também um grande professor, com quem eu dialogo há muito tempo, querido amigo. Saudade de você, Jefferson.
Veja, eu concordo com tudo que você falou, tá? Eu acho que os exemplos que você deu são outras questões que você também identifica no sistema que corroboram essa necessidade da gente repensar o juiz natural, porque muitas vezes a gente olhando tantas coisas no sistema, a gente fala assim, caramba, o juiz natural já morreu e não me convidaram para o enterro, eu nem soube que ele morreu, né? Não pude ir, mas que ele não é mais a mesma coisa, não é, então a gente tem que botar o dedo nessa ferida, né? Sobre a questão cultural, que foi o último ponto que você salientou, eu concordo que toda vez que você traz uma tese que gera mais decisões e mais rearticulações, que você gera um problema de complexidade no sistema. Toda tese que é mais complexa para ser aplicada, ela gera um problema de complexidade. E o sistema que já é mais assoberbado vai ter que também lidar com essa complexidade que, em tese, ele seria adicional, né? Agora, eu acho que nesse caso, se por um lado a gente teria uma complexidade maior nos conflitos de competência, a gente resolveria tantos outros problemas que reduziríamos complexidade em outro ponto do sistema. Então, a gente tem, por exemplo, infindável demora com realização de perícias em processos repetitivos. Se a gente juntar esses processos por um ato de cooperação, ainda que se possa discutir esse ato por um conflito de competência, impugnar essa centralização, etc., e aí, nesse ponto da impugnação, do conflito e tal, a gente vai estar tornando o sistema mais complexo, a gente vai estar aliviando o sistema em outro ponto. Porque, ao invés de termos que produzir a mesma perícia sucessivas vezes de maneira igual, com custo replicado em vários processos, a gente vai estar produzindo uma só. Então, eu acho que há uma gangorra aí. A gente tenta compensar. Eu não nego, como você bem percebeu, como acadêmico de mão cheia que a minha tese traz um adicional de complexidade, porque essas articulações de competência podem levar a uma discussão adicional no judiciário a respeito delas, né? Que hoje ela não existe porque a competência é exclusiva, porque a competência não é articulável, não é delegável e tudo mais. Agora, por outro lado, ela vai poder servir para resolver tantos outros problemas que eu acho que no balanço geral a gente pode ter mais ganhos do que prejuízos. Um outro ponto que eu acho que é relevante é o seguinte: isso aqui não é para qualquer caso. Não é qualquer caso de uma pretensão de pequeno valor, simples, mesmo que seja repetitiva, etc., que a gente vai ter cooperação judiciária. Então, cooperação judiciária, como ela é baseada em eficiência e como ela serve como um instrumento sofisticado de rearticulação das competências, ela tende a ser utilizada em processos mais complexos mesmo, porque senão vai ser mais fácil, mais barato e mais rápido não fazê-la, né? Porque isso é algo que a gente percebe também nos negócios processuais. Todo mundo fala assim, mas se tiver negócio processual aos milhões, o judiciário brasileiro não vai conseguir funcionar. Mas negócio processual não é para todo caso, né? Então, a gente tem percebido que os juízes sabem exatamente onde o calo está apertando, aonde que o procedimento não vai servir bem a eles, aonde que eles vão precisar se coordenar, né? Isso não é em todos os casos que ele tem na vara, é em 2 ou 3. Se assim eu acho que estatisticamente o número de conflitos e de problemas referentes a essa rearticulação que tendem a aparecer no judiciário vai ser menor esse número do que o benefício em contrapartida que a gente vai poder ter para o sistema por esse incremento de sofisticação na competência. Então, claro que isso é uma aposta, não posso comprovar isso por dados empíricos, acho que nem existe uma possibilidade de a gente fazer algo parecido, né, um estudo parecido em termos empíricos. E eu acho que, como todas as coisas, a prática vai ser o grande teste disso, né? Será que os juízes não estão gostando disso? O CNJ está regulando, os tribunais estão vindo na onda e os juízes estão aplicando. Lá no meu canal no Telegram, volta e meia, quando eu recebo coisas de exemplos de cooperação judiciária, eu coloco lá. E agora a cooperação interinstitucional. O Paulo sabe, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem feito diversos atos de cooperação com o judiciário. Então, vejam como esse instrumento está avançando muito rapidamente, muito mais rapidamente que eu imaginava que isso fosse avançar, não só em termos de regulamentação, mas de utilização prática. O que precisa? Você provocou isso. O que precisa? Precisa de eventos como esse aqui, né, e divulgação por formadores de opinião, como são os professores, né, que vão levar essa discussão a outro nível, vão discutir a minha tese, o livro do Fred, tudo que tem sido produzido sobre cooperação,
para a gente detalhar outros aspectos, e também que os tribunais utilizem, né, da rede de cooperação judiciária e promovam estudos, grupos de trabalho, workshops, etc., entre os seus juízes, para que os juízes sejam também apresentados a essas ferramentas, para que eles possam verificar quando aparecer um problema complexo na vara, que eles saibam que eles podem se valer daquilo, utilizar aquilo e conseguir fazer com que a cooperação judiciária renda, entre aspas, né, para uma prestação jurisdicional mais efetiva. Agora, eu queria chegar num último comentário ao que você falou sobre sujeitos imparciais, como, de fato, muitas vezes a gente já vê escolhas privadas, né, de sujeitos imparciais no processo. E eu, quando estava escrevendo, muita gente me pergunta isso, mas as partes, isso poderá ser levado até quando? As partes podem escolher amanhã a pessoa do juiz, não tem um limite para isso? E eu coloquei em rodapé, no meu livro, até porque era uma tese, né? Então, quando vocês sabem, quando você está diante, você pode enfrentar uma banca, você não diz tudo o que você pensa, né? Ou se você diz, você esconde, né? No caso, eu escondi numa nota de rodapé. Eu escondi numa nota de rodapé algo sugerindo que eu até acho que, em alguns casos, a gente pode imaginar a escolha da pessoa do juiz pelas partes. Então, eu não quero que seja o juiz Paulo, eu quero que seja o juiz Guilherme. E aí, evidentemente, tem alguns limites que eu penso para isso, né? Por exemplo, você não pode escolher um não-juiz como sendo juiz, porque isso teria impacto financeiro, isso teria um problema de responsabilização funcional, tudo mais. Agora, hoje em dia, quando você vai escolher um mediador, você tem que escolher um mediador, às vezes esse mediador tem que estar acreditado ou cadastrado em listas do judiciário para poder ser escolhido como mediador, né? Então, eu acho que tem um ponto que a gente pode chegar aí de equilíbrio, e eu dou o seguinte exemplo. Essa escolha do juiz, embora ela seja hoje no Brasil só praticada na arbitragem, ela já teve um embasamento legal no Brasil, né? E era no Código de 39, no desquite consensual. Não havia divórcio na época, mas tinha uma possibilidade de que as partes concordassem em se desquitar, se os cônjuges quisessem se separar. E a regulação do Código 39 permitia que as partes que quisessem se desquitar consensualmente escolhessem o juízo para o qual iam distribuir a sua petição. Escolhessem. E os advogados antigos, diziam que isso tinha uma função, que era que alguns juízes eram conhecidos como juízes casamenteiros. Então, eram os caras que tinham uma habilidade conciliatória, que eles faziam com que, na audiência de conciliação, aqueles caras que queriam se separar se reapaixonassem. Então, eram o mago do amor. Então, se você não está certo, se você quer se separar da tua mulher, você vai lá e leva a petição para o mago do amor, que vai convocar uma audiência e, pela sua habilidade, poderia fazer com que vocês se reapaixonassem na audiência. E aí o que acontecia? Se a audiência fosse bem sucedida, houvesse acordo e não houvesse prosseguimento do procedimento de desquite, não havia sequer distribuição. Não havia sequer distribuição. O juiz rasgava tudo e acabava ali mesmo. E isso era dito pelos antigos como uma forma de preservar as partes pela publicidade do processo. Numa época em que o desquite era mal visto na sociedade, né, aqueles indivíduos que ainda achavam que podiam continuar juntos não queriam que o processo fosse publicizado. Então, a falta de distribuição e a possibilidade de se escolher o juiz para o qual você ia direcionar a tua pretensão era uma forma de que, caso houvesse conciliação, a sociedade não soubesse que aqueles indivíduos, em algum momento, pensaram em se desquitar. Então, você veja que isso já teve na nossa legislação até 72. Né, até 73, né, quando veio o Código de 73, havia possibilidade de escolha da pessoa do juiz no judiciário estatal pelos litigantes. E ninguém dizia que isso era incompatível com o juiz natural. Pelo contrário, ainda conseguiam ver um lado bom. Aí eu dou o seguinte exemplo, Guilherme. Imagine que eu e minha esposa queiramos nos separar. A gente esteja querendo se separar e tal, não sei o quê. E a gente tem um grande amigo que é juiz. Um cara que é tão nosso amigo que é nosso padrinho de casamento, que às vezes foi o cupido que nos uniu, né? O cara que apresentou um para o outro, né? Muito amigo de ambos, padrinho de casamento.
E, coincidentemente, ele é um juiz aqui no Rio de Janeiro, onde nós dois residimos, ele é um juiz e atua numa das várias famílias da capital. Eu não poderia escolher que ele seja o juiz da minha separação? Aí você vai dizer, não, mas o juiz ele é proibido de conhecer as partes, ele não pode ter relacionamento com as partes. Onde a ausência de relacionamento com as partes pode ser indicada como um óbice se ambas as partes aceitam que ele seja o juiz do caso. E mais, e ambas as partes concordam que ele é o melhor juiz do caso justamente por ser amigo de ambas. Ele os conhece, ele sabe da vida deles, ele sabe como se conheceram, sabe as dificuldades que eles passam, frequenta a casa deles, e justamente por conhecê-los e frequentar a casa deles, ser amigo deles, ele é o melhor juiz do caso. Olha que curioso. Para quem é a garantia, né, Cabral? Para quem é a garantia? Né? A garantia serve para quem? É para o jurisdicionado ou é para o próprio judiciário? Eu costumo dizer isso, né? A gente costuma ver as garantias fundamentais na perspectiva do Estado, que é absurdo. Né? Como se a gente estivesse vendo um judiciário como um hospital que se organiza para os médicos e não para os pacientes. Né? Então, quem é o titular da garantia do juiz natural é a parte. Se ela acha que aquele cara é o juiz adequado, é claro, ele não pode escolher um médico para funcionar como juiz. Se você quer escolher um médico para arbitrar o seu caso, você vai para a arbitragem. Né? Agora, se você quer vir para o judiciário estatal, tem alguns limites. O cara tem que ser um juiz, ele tem que ser um juiz vinculado àquele tribunal. Eu já estou achando que ele nem precisaria estar juiz atuando naquela vara específica. Né? Que hoje em dia, com esses núcleos, com essas coisas, eu acho que você poderia escolher agora. Tem que ser por exemplo, se eu e a minha esposa moramos no Rio de Janeiro, tem que ser um juiz estadual vinculado ao TJ-RJ. Não pode ser um juiz do Distrito Federal. O melhor que ele seja, por mais amigo meu que ele seja, que venha julgar a minha casa. Então, tem alguns limites. Mas eu estou seguindo esse caminho. Eu acho que a gente tem que... E aí, qual é o pulo do gato, eu acho, Guilherme? Aí eu solto mais uma, que é uma ideia que eu tenho, também discuto há muito tempo no meu grupo de pesquisa, mas nunca escrevi sobre isso por falta de tempo. Eu acho que a imparcialidade judicial tem que ser revista. O conceito de imparcialidade judicial tem que ser revisto, especialmente em casos onde as duas partes estejam concordantes a respeito de transferência de competência. Eu acho que a gente vai seguir no futuro, né? Eu acho que a gente não dá para se prever o futuro, né? Mas esse exercício de futurologia quase sempre é um tiro no escuro e arriscado. Mas eu acho que no futuro a gente vai chegar a uma compreensão da imparcialidade judicial muito próxima do que é a compreensão da imparcialidade do árbitro, que faz todo sentido nessa discussão aqui, né? Num sentido de que a imparcialidade judicial seja mais a confiança subjetiva das partes num julgamento isento do que essas regras de não é parente, não é filho, não sei o quê. Porque, na verdade, essas regras, não é parente, não é amigo, não sei o quê, o que elas querem garantir é a isenção do juiz, é o seu distanciamento, o seu alinhamento dos interesses, possibilitando que ele julgue não por ser, por estar mais próximo de uma das partes, mas porque ele está dando a decisão mais adequada dentro do sistema. Agora, os índices que a gente usa para dizer quando que o juiz é isento ou não devem ser necessariamente aqueles do CPC. Né? Eles devem ser outros. E se as partes estão acordes, estão concordantes sobre aquilo, eles podem ser muito próximos ao que são os deveres do árbitro, né? De revelar conflitos de interesse, de expor se ele tem alguma proximidade maior, se ele tem algum motivo que poderia fazê-lo não dar a decisão mais justa naquele caso, enfim. Então, eu repito, eu acho que esse ponto dos sujeitos imparciais, que você muito bem percebeu, eu acho que ele vai exigir no futuro uma nova reflexão nossa sobre a imparcialidade, sobre o que é a imparcialidade do juiz. Né? Porque realmente a gente parece estar aplicando parâmetros, fatores diversos para analisar a imparcialidade do juiz, a imparcialidade do membro do MP, a imparcialidade do perito, e eu acho que algum núcleo comum isso tem que ter. E eu não acho que confiança subjetiva seja totalmente excluída da ideia de imparcialidade. Né? E veja como isso poderia impactar nessas questões referentes ao juiz natural. Né? Porque, agora, como eu acho que também as rupturas elas não podem ser feitas todas de uma vez só, eu deixei essa discussão meio escondidinha para não gerar muito zum, né? E eu acho que a gente tem que ir comendo pelas beiradas, a gente tem que ir comendo pelas franjas nesse tema. E Cabral, como a consensualidade dialoga tanto, né, com essa nova perspectiva do juiz natural. E tem muito a ver
com a própria forma como a gente vê as finalidades do processo civil, né? É verdade. Porque se a gente pensar que o processo civil tem como foco as partes, os jurisdicionados, a gente começa a rever todas essas premissas, e a consensualidade tem um papel importantíssimo. Você estava falando, eu estava pensando aqui nas tantas flexibilizações que nós temos a perpetuatio jurisdictionis, né? E conexão, incompetência, e uma especificamente, que é a hipótese de cumprimento de sentença, que hoje você tem a possibilidade, né, de o exequente, no cumprimento, ele escolher foros diversos daquele onde foi proferida a decisão da fase de conhecimento, e a gente fica pensando, poxa, se hoje você pode unilateralmente, né, por uma das partes, flexibilizar essa competência funcional que sempre foi tida, né, historicamente, o que se dirá se ambas as partes estão de acordo, né? Então, é algo muito natural, parece. Paulo. Eu dou esse exemplo também, né? Esse exemplo é um dos exemplos que eu uso para mostrar que existem competências absolutas como essa, que são flexíveis por atos negociais unilaterais, né? Então, por que não seriam flexíveis por convenção? Né? É algo muito mais aceitável. Então, realmente, são coisas que a gente vê que são de outra época, né? Que não dialogam com o que a gente tem hoje, né? Funcionando. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Você consegue ler aí ou quer que eu leia para você? Sim, da Mágica. Considerando este caráter... Isso. Considerando, eu vou ler porque eu acho que se alguém estiver vendo a gravação não vai ver a pergunta, né? Considerando esse caráter arcaico da territorialidade, em especial no contexto de processo eletrônico, justifica-se a decomposição da justiça em unidades de competências geográficas territoriais pelos estados e Distrito Federal, ou se pode cogitar de um poder judiciário nacional? Veja, excelente pergunta, Marília, o pessoal da Magis, né? Veja, eu acho que divisão de competências é boa e ela deve ser tentada que, em alguma medida, seja feita a priori. Isso é bom porque organiza a força judiciária, você consegue lotar servidores, etc., e planejar melhor a utilização da sua força de trabalho. Então, não é possível apenas a gente botar todo mundo num bolo junto e dizer, por exemplo, que hoje a Paula Pessoa pode estar assessorando o ministro e amanhã ela pode estar assessorando um juiz em outro lugar. Então, eu acho que alguma especialização a priori tem que ter. Mas eu acho que o judiciário tem que ter estruturas que permitam responder a problemas que não são, por exemplo, ordinários, regulares e se mantendo da mesma forma. Que ele tem estruturas móveis, que ele tem estruturas temporárias, estruturas que se constituam e se modifiquem em termos estruturais e funcionais com maior maleabilidade, sem precisar de mudança legislativa. E isso tem sido feito por esses núcleos de Justiça 4.0, como eu expus anteriormente. Agora, uma coisa é certa, o processo eletrônico, eu falei disso aqui também, quer dizer, a virtualização do judiciário permite que a gente abandone os mitos decorrentes da territorialidade com muito mais tranquilidade. Porque a gente vê que o judiciário funciona bem, os juízes estão proferindo decisões, atendendo advogados, conduzindo audiências, mesmo que fisicamente eles não estejam na sua comarca. Então, a gente meio que se liberta daquele dogma de que o juiz tem que residir na comarca, tem que estar presente fisicamente e que nenhum juiz dali de outra localidade deve poder julgar aqueles casos. Agora, a territorialidade ainda tem aspectos importantes. A gente não deve abandonar a territorialidade. Eu também chamo atenção para isso. Territorialidade tem, primeiro, um aspecto importante em termos de acesso à justiça, porque as pessoas, sobretudo os mais pobres, verem o judiciário, fisicamente o prédio do fórum, olharem para o juiz e terem a possibilidade de lá comparecerem para levar as suas indignações, é um fator de coesão social, é um fator de respeito aos direitos e é uma promessa da nossa Constituição. Acesso à justiça custa. E, às vezes, ele vai custar algo referente à instalação física de um prédio do judiciário. Então, essa lógica que eu proponho do sistema de competências, que deve abandonar muitas das premissas da territorialidade, não devem servir para a gente simplesmente dizer agora não precisa mais de fórum, vamos devolver os prédios todos, todo mundo fica nas suas casas, acabou o poder judiciário na rua, num prédio, acabou o fórum.
o fórum agora é tudo virtual. Não. Eu acho que isso, por muito tempo, no Brasil, talvez na Finlândia, na Noruega, em países com altos níveis educacionais, grande acesso à internet, poucos problemas, poucos conflitos e poucos pobres, né, a gente possa pensar num judiciários totalmente virtualizados em prédio físico no futuro próximo. Mas, curiosamente, lá eles não têm os níveis de processo eletrônico que a gente tem aqui. Né? Então, eu acho que nem isso vai acontecer lá, nem isso deve acontecer aqui só porque nós temos processo eletrônico. Então, a primeira questão é o acesso à justiça. Segunda questão é que a territorialidade, às vezes, é importante para que o juiz conheça a região onde ele está atuando e para que ele possa bem julgar determinados casos. Às vezes, a proximidade ao local é, inclusive, um dos fatores que vai iluminar o juízo sobre a competência adequada. O juiz, às vezes, vai decidir um problema ambiental sem conhecer a localidade onde aquele problema ambiental está localizado, está sendo enfrentado, é arriscado. É arriscado, porque você não consegue, mesmo que seja um processo estrutural, você não consegue ter a mesma visão sobre o problema de alguém que esteja inserido naquela comunidade, que passa ali, vê o valão, vê a língua negra, vê a derrubada das árvores, de um cara que nasceu naquela localidade, conhecia a floresta como ela estava há 30 anos atrás, e agora o cara é juiz. Então, ele percebe como, na prática, aquilo está impactando, às vezes, o tráfego, os rios, né? Enfim. Então, eu acho que, às vezes, a proximidade com o local faz o juiz ser o melhor juiz para o caso. Né? E a gente não pode esquecer isso. Então, se, por um lado, a gente não deve ter preconceitos de pensar que um juiz de fora do caso, de fora da localidade, não possa nunca julgar um caso, por outro lado, em certos tipos de conflito, a proximidade é absolutamente essencial. E na visão, claro, você vai pensar assim, disputas societárias ou comerciais, em que um sujeito do Rio de Janeiro comprou um negócio, uma loja do Distrito Federal pela internet. Cara, não tem nenhuma relação com aquilo. O produto é uma análise puramente objetiva do produto, das condições de venda, do serviço que foi prestado. Isso não tem nada a ver com o fato do juiz, quer dizer, o fato do juiz morar no Distrito Federal ou morar no Rio de Janeiro não traz nenhum incremento para a cognição que ele vai exercer e para o resultado final do processo. Então, nesses casos, a gente pode abandonar a regra da territorialidade, né? Mas, em outros casos, não. Então, eu diria que vai depender do tipo de pretensão que a gente pode imaginar quando a territorialidade não tem nenhuma função contemporânea ou quando ela ainda tem alguma função. E na perspectiva da organização judiciária, a gente não pode esquecer que o acesso à justiça custa. E tem é a mesma coisa, né, pessoal, de qualquer organização estatal. O Estado custa. O Estado custa. A gente podia deixar as pessoas à própria sorte, resolvendo seus conflitos por um duelo, mas a gente optou por uma questão civilizatória de constituir o judiciário. Quando as pessoas têm um problema e não conseguem resolver, elas vão resolver com os juízes. Isso custa. Nós temos, como sociedade, assumir esses custos. Eu lembro quando eu estava morando na Alemanha, na época do doutorado, teve uma grande discussão lá sobre se a Alemanha iria banir energia nuclear. Teve aquele acidente em Fukushima, no Japão, e havia um grande debate, passeatas na rua e tudo mais. E o povo alemão, pelos seus parlamentares, decidiu que eles iam banir energia nuclear, com o custo daí decorrente, porque a energia não nuclear é muito mais cara de ser produzida. Então, eles sabiam que, banindo a energia nuclear, eles iam pagar contas mais altas de luz. Agora, eles aceitaram pagar aquela conta. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Se a gente quiser amanhã abolir as licitações, então o poder público vai poder contratar quem ele quiser. Isso vai ter menos custos para o Estado, porque licitar custa. Né? Agora, será que isso é um caminho que queremos seguir? A gente tem que pagar essa conta. Então, nós temos que pagar a conta da licitação, nós temos que pagar a conta do judiciário. O que não pode, para racionalizar custos do judiciário, eu acho que muito do que eu falei aqui hoje vai servir. Né? Mas os problemas não são só aí. Né? Então, se a gente fosse falar aqui de problemas de custo do judiciário, a gente teria que discutir o sujeito que serve cafezinho no STJ e ganha 20 mil reais. Né? Tribunais que têm mais motoristas do que juízes. Mais motoristas para juízes. Aliás, para que precisa de motorista para juiz? Né? E ministro? Né? Que ganha no teto do funcionalismo. Né? Então, para que precisa disso? Então, a gente teria que botar os custos de racionalização do judiciário em todos esses aspectos. Agora,
Acho que a gente não, o que eu quero salientar é que a gente não pode pensar nessa reconfiguração do sistema de competências como uma panaceia para resolver problema orçamentário. E a perspectiva eficientista, baseada apenas no custo do serviço judiciário, ela é pobre para mim, porque ela desconsidera todo o aspecto garantístico que o acesso à justiça tem. E existe um limite onde a gente não pode tirar de acesso à justiça, né? Eu acho que até a popularização do processo eletrônico, o home office na pandemia, fizeram a gente perceber que talvez a gente não precise ter estruturas tão grandes, né? Não precise ter tantos gabinetes de juízes, não pode fazer um coworking, uma reconfiguração, a gente não precisa ter vaga de estacionamento para juízes, a gente não precisa ter uma série de outras coisas que a gente hoje, que antes tinha, quando o judiciário funcionava totalmente em formato presencial, e hoje talvez não seja tão necessário, né? Agora, ela não pode servir para excluir ou extinguir totalmente o judiciário em meio físico, né, e abandonar totalmente a territorialidade, sobretudo nesses casos em que, como eu disse, a territorialidade ainda é um fator que pode trazer benefícios para a solução do caso. Brau, infelizmente, a gente está chegando ao nosso final. Poxa, é sempre uma alegria, uma honra te escutar. Eu sou um grande fã aí do seu trabalho acadêmico e costumo dizer para meus alunos que existem alguns autores que tudo que você ver escrito sobre ele, leia. E você é um desses professores que está nesse meu seleto catálogo. Eu quero fazer uma observação, uma frase só. Me chama muita atenção hoje em dia na sua fala e na doutrina de uma forma geral, como a organização judiciária está entrando no debate do direito processual, né? É uma interlocução necessária, ao meu ver, e bastante profícua. O Sérgio Arenhart trabalha bastante isso quando ele fala sobre processos coletivos, né? Do panprocessualismo, e o papel do CNJ, né? Em tudo isso. Mas, enfim, era mesmo uma consideração final. Nosso evento, a gente se organiza para ser pontual, até para não ficar tomando muito o tempo do nosso convidado. Eu vou passar a palavra para a professora Paula, nossa Paulinha, para fazer o encerramento. Bem, obrigada, Paulo. Queria agradecer muito aqui ao Cabral, que quando a gente entrou em contato de início, já falou, já aceitou, enfim, já deu uma data para a gente poder organizar. Foi realmente muito enriquecedor esse debate. A gente já estava pensando há um tempo, já estando, a gente precisava debater com o Cabral, e principalmente a respeito da tese dele, né, da titularidade, que agora que a gente tem na versão comercial publicada, que ficou por muito tempo só circulando no PDF, e agora essa publicidade, né, e para a gente precisa debater esses pontos que realmente são premissas revisitadas e conjugadas, e a gente precisa ter tempo para poder debater cada uma dessas questões, e aqui só foi o início dessa discussão, em que, inclusive, já fica o convite para a gente discutir, conjugar essa discussão com o livro sobre segurança jurídica, o artigo 23 da LINDB, que eu acho que tem tudo a ver, e as regras de transição, e daí a gente, no próximo semestre, obviamente, esse ano a gente não vai ocupar mais o Cabral. A gente organiza um próximo-semestre, um café com processo, que aí a gente retoma essa LINDB. O Paulo mesmo falou, nossa, queria discutir o livro da LINDB. Eu falei, calma, não, peraí, bora por partes, a gente começa com as premissas maiores, depois vai verticalizando e vai estendendo aí as nossas discussões. Então, só tenho a agradecer muito, Cabral, pelo convite, por estar aqui conosco, aqui na BPC, nesse Café com Processo, e que volte em breve. Tem até uma pergunta do Lucas, eu vou deixar, enfim, depois, por e-mail, vocês podem se comunicar, pode ser, Lucas, por conta do horário, que a gente respeitar, aqui do Cabral, e deixo aí as palavras finais contigo, e depois o Pup também, se quiser falar alguma coisa, mas só agradecer mesmo em nome aqui da BPC. Eu que agradeço a vocês aí pelo convite, Paula, Guilherme, todos os demais, né, Paulo, pela deferência, né, de quererem discutir as ideias do livro e tal, e eu curto muito esses eventos, então contem sempre comigo para outra. E só, Paulo, eu concordo contigo, eu acho que essa minha pesquisa me fez
está convencido de que a organização e a administração judiciária são um buraco negro de compreensão e produção no Brasil. É algo que é tão importante para que tudo funcione, é totalmente negligenciado. Nós, processualistas, não nos ocupamos disso, os administrativistas não se ocupam disso, e, na verdade, a gente tem algo que é essencial para que o judiciário brasileiro funcione, e a gente não tem reflexão acadêmica sobre isso. Isso me levou até a abrir uma linha de pesquisa nova no meu grupo de pesquisa nos últimos anos, voltada justamente para a análise da organização e administração judiciárias, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que é um tema do futuro, um tema que a gente tem que abraçar. E só deixo aqui também o meu agradecimento por terem ficado até esse horário aqui me ouvindo, e me coloco sempre à disposição, quando tiverem outras... E quando tiver, espero que na próxima estejamos juntos em Brasília, no Rio de Janeiro, em outro lugar, presencialmente, né? Juntos presencialmente. Tá bom? É isso, obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, Cabral, obrigado, Paulo, obrigado, Paula, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui.